Que bom quando a gente prepara assim, pede a Deus uma mensagem e depois alguém entrega uma canção, uma música que fala exatamente aquilo que a gente ia pregar. Aquele que prega tem uma sensação assim de tipo, olha, Deus mesmo, né? Não sou eu. Então a gente, né? Esse último cântico, né? Lúcio e Dina, é exatamente o que você pode cantar depois da palavra, tá? Vamos ler então, irmãos e irmãs, Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Se você tem um olhar atento, sabe que todas as vezes que eu estou aqui pregando, por enquanto, é sobre Tiago. Então, se você quiser ouvir algumas coisas sobre Tiago lá na internet, tem separado lá nas playlists, certamente tem as outras mensagens sobre Tiago também. Nós vamos prosseguir, né? Prosseguir porque essa parte da Bíblia tem tanta coisa preciosa para nos ensinar a sermos frutíferos. Diz assim a Bíblia: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga assim comigo, considerar, e diga comigo, perseverar. Duas coisas importantes, duas chavinhas, que você vai poder ir embora na cabeça pensando isso. Deus no automático é um título que eu dei para chamar a atenção. Na meu ver, Deus no automático é aquele que nós nos acostumamos com Ele, do mesmo jeito que nos acostumamos com uma ideia, ou com um jeito de fazer as coisas, que ela se torna automática e nós não mais consideramos o objeto da nossa ação. Então eu sempre costumo dizer, olha, está no automático. Cultuar no automático, orar no automático sem crer, ouvir a palavra no automático sem praticar. Às vezes nós pregadores é até pregar no automático sem considerar o que estamos pregando. Afinal de contas, em muitas ocasiões, já sabemos fazer. Ensinar no automático é viver de qualquer jeito, naquilo que você se dedica. Mas não pode ser no automático. Pelo menos na parte de Deus não dá. Porque Deus vê quem somos. Então, ser praticante da palavra ou somente ouvintes faz toda a diferença. Aliás, não só Deus sabe quem somos. Você sabe que a gente pode esconder as coisas uns dos outros, né? Nós não podemos esconder nada do Senhor. Porque Ele vê a essência, Ele vê quem somos. Aliás, não é só Deus quem vê quem somos. O diabo também vê quem somos. Esse que é um grande problema. Sabe, a gente estava, há uns meses atrás, lá em Morretes, a gente estava almoçando. Depois fomos tomar um sorvete. Aí sentamos nós quatro numa mesinha, já sabe do que eu vou falar, né? Não sabe. Aí nós sentamos numa mesinha, tomar um sorvete, e passou um andarilho que estava embriagado por nós. E ele pediu dinheiro. Naquele dia eu não estava com nada, só estava com o cartão. Eu falei, hoje eu não vou te ajudar. Eu falei exatamente assim, hoje eu não vou te ajudar. Sabe o que ele fez? Ele baixou a cabeça, ficou bravo e disse assim, presta atenção: esta é a qualidade de evangélicos do Brasil. Viu, Edivaldo? Você já pensou uma coisa dessa? Quando ele falou aquilo, as duas meninas ficaram assim, como que ele sabe? Olha, é lógico que vocês estudam um pouquinho mais ali a Bíblia, sabem que em muitas ocasiões, pessoas assim nesse estado que necessitam de libertação, realmente são alvos fáceis do maligno. O maligno tem
Tem liberdade nessas vidas, infelizmente. Lógico, por isso que a igreja é chamada a salvar, a pregar para essas pessoas. Mas isso não invalidou uma ironia feita em relação a nós. Nós não estávamos vestidos de crente. Aliás, nós não nem nos vestimos de crente. Você pode ver que eu estou sem gravata há um monte de tempo, e se você ver, eu estou moderno hoje, não tem cinto. Então, naquele dia, realmente, nós não estávamos vestidos de crente. Também não estávamos vestidos de outro jeito, né, irmão? Normal. Então, não dava para perceber que a gente era, assim, evangélico, coisa parecida. Aí, aquilo eu pensei, eu falei, olha, se Deus sabe quem somos, o diabo também sabe quem somos. Então, a questão da palavra é muito séria, quando nós ouvimos e não praticamos. É isso que Tiago quer dizer aqui, sabe? Então, é um caminho que liga a teoria à prática, muito interessante. Vamos repetir o verso 22 de Tiago, capítulo 1, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, Tiago está repetindo o ensino de Jesus. Você lembra quando Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 24? Olha lá o que Jesus ensinou aos discípulos, porque Jesus estava precavendo os discípulos para que eles não se acostumassem com a ideia de discípulos, de crentes, mas que eles vivessem a palavra também, porque seria prudente. Olha só o que diz Mateus capítulo 7, verso 24. Jesus diz assim, e Tiago certamente aprendeu: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então a igreja pelo mundo deveria ouvir a palavra, mas não só ouvir, praticar. Então literalmente essa palavra aí, enganando-vos a vós mesmos, lá no original dá o sentido matemático. E o sentido matemático é contar errado. Sabe, contar errado? Por exemplo, quanto que é 120 mais 119? Fala, gente, rapidinho. Eu tirei um de propósito, para você não falar 240, que afinal de contas é fácil, né? Então o sentido é contar mal, enganando-vos, contando mal, fazendo a conta errada. E você sabe que fazer a conta errada é triste. Fazer a conta errada, você perde questões no Enem. Fazer uma conta errada, você perde questões num concurso. Fazer uma conta errada, manda o avião, ao invés de ir para o norte, manda para o sul. E fazer uma conta errada, enganando a vós mesmos, a questão da palavra de Deus, ao invés de nos mandar para o reino de Deus, nos manda para o inferno. Caso enganando a nós mesmos, fazendo aquilo que é para fazer, e no sentido, contando mal. É isso que diz a palavra de Deus. Enganando a vós mesmos. Então, não se enganem, ou não contem errado. O verso 24 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a alguém que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo, e logo se esquece como era a sua aparência. Então, Tiago usa a figura do espelho. Quando a gente fala espelho, a gente logo se lembra imediatamente dos espelhos que temos em casa, né? A gente precisa desses espelhos em casa, não precisa? Quem tem um espelho grandão assim para se ver inteiro? Pega a mão aí. Todo mundo tem? Lá em casa agora tem, não tinha. Desde que eu mudei faz uns 8 meses, as pessoas diziam: põe um espelho grande aqui. Sabe aquele homem que sempre fala assim: vou fazer, vou arrumar a pia, vou tirar o vazamento, vou botar o espelho, e nunca faz? Qual mulher que tem um marido assim, erga a mão? Aí era a mesma coisa comigo: põe um espelho, põe. Até que um dia, quando eu passei pelo banheiro, eu vi as meninas subindo, quase no vaso, ou subindo assim numa banheira que tem lá, assim, subindo assim, se equilibrando para ver se estava boa. Eu falei: meu Deus do céu, eu preciso colocar o espelho? No outro dia eu fui lá e comprei um espelho, desse tamanho.
do meu tamanho, alto que nem eu, assim, ó, desse tamanho. Aí tinha espelho. A gente tem noção daquele espelho. Mas os espelhos foram feitos aí, projetados, há mais ou menos 5.000 anos atrás pelos sumérios. E esses espelhos não eram espelhos como nós vemos aqui. O espelho era algo que poderia refletir uma imagem. Havia muito jeito, muitas coisas nítidas. Às vezes pegavam bronze, às vezes pegavam prata, às vezes eles lixavam algo que poderia simular um espelho para poder ver alguma coisa no espelho. Então não era assim simples. E depois, vai passando o tempo, os muito ricos faziam chapas de espelho, de ouro, para poder se refletir. E só lá no século XIX que foram aparecendo os espelhos modernos, que eles descobriram uma química que não precisava de muita coisa, como foi evoluindo, antes precisava de mercúrio, depois não precisava mais do mercúrio, e foram então fazendo um espelho moderno, que nós temos hoje, que foi criado lá pelos alemães, uma película que descobriram que passando por cima do vidro, refletia muito bem. E hoje, finalmente, nós temos os espelhos, esses espelhos que nós temos por aí. Isso foi acontecendo bastante, com isso. E aí nós temos muitas coisas. E na época de Tiago, se você vê, primeiro, Tiago, não, época de Tiago, lógico, porque também vivia o apóstolo Paulo, mas se você observar em 1 Coríntios 13, verso 12, o apóstolo Paulo, daí ele fala acerca disso, ele diz assim, olha, quando ele fala de Jesus e as realidades espirituais, ele dá a ilustração do espelho, diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Ele fala assim, agora vemos como espelho. Ele fala obscuramente porque não dava para ver direito, era uma coisa assim aproximada. Ele fala era obscuro. Se o apóstolo Paulo tivesse os nossos espelhos hoje em dia, ele não teria escrito assim. Mas naquela época ele escreveu assim, porque ele fala, hoje nós vemos como um espelho, meio obscuro, meio não perfeito. Mas nós vamos ver depois a realidade. Por isso que ele fala isso aí. Então tem as questões dos espelhos. Tem também os exageros. Os exageros dos espelhos foi aquele que você já ouviu falar, que quem quebra o espelho tem 7 anos de azar. Já ouviram falar isso? Quem já foi supersticioso pra caramba aqui? Vocês não foram? Eu já fui muito supersticioso. Eu era a época que eu era aquele sujeito que lia a Folha de Londrina, lá em Londrina, Paulo? Tinha a Folha de Londrina e tinha a parte do horóscopo. Quando não era crente, é claro, Vai editar aí o que eu estou falando. Então era a parte do horóscopo. E sabe, querido, que um dia, vocês não acreditam, é coisa do demônio para prender a gente. Um dia eu li que eu ia trocar de emprego. 2 horas depois o telefone tocou sobre o emprego que eu havia mandado um currículo. Você acredita uma coisa dessa? Não é para prender o sujeito? Vê como o diabo prende a gente? Quando ele te analisa, quando ele lê a sua mente, quando ele lê o seu jeito de ser. É incrível, E aquilo, se Jesus tivesse me salvado, eu tinha sido dependente daquele negócio. Só que 99,9% das vezes não funciona, Quando você cai no laço. E aí nessas superstições, quem quebra o espelho se dava 7 anos de azar. Mas não era isso, é que antigamente os quiromancistas gregos, eles tinham um jeito de ler a vida das pessoas num pote com água e refletir da pessoa. Só que às vezes aquele pote se quebrava. E aí eles inventaram que se aquilo se quebrasse, a pessoa era uma azarada. Ia ter muito azar até as suas gerações, Criou aquela geração. E depois, quando criaram os espelhos muito modernos, que eram muito caros, eles diziam para os empregados, porque os empregados não quebrassem os espelhos na hora de limpar, uma coisa parecida, que eles não poderiam pagar, eles inventaram a história de que se alguém quebrasse o espelho, teria 7 anos de azar. Aí, até hoje, tem gente que tem medo de quebrar espelho, quebrar espelho dá um azar mesmo, custa caro para repor, Mas o pastor disse, fica tranquilo, não dá outro azar. Ele é só isso. Mas o ensino de Tiago é maravilhoso. Olha só, ali, quando a Bíblia fala sobre Tiago, o mesmo acontece com aquela pessoa. Por isso que ele fala a metáfora do espelho.
Porque o mesmo que acontece com o espelho normal, o espelho diante de Deus é a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é para nós como um espelho. Porque a palavra de Deus mostra para nós o que em nós está imperfeito. É por isso que ele diz isto. Assim como a maioria, a maioria das pessoas olham para o espelho para se ver, o que pode se arrumar antes de sair de casa, e se ela vir, ela arruma, ou se ela colocar-se diante do espelho, sai, se esquece, não toma providência nenhuma, Tiago fala, é a mesma coisa que alguém que olha para a palavra logo, e vira as costas, logo se esquece dela, e não leva mais em conta. Então é isso. Então o espelho da nossa alma é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra revelada em nosso espírito, em nosso coração. É ela quem torna a nossa vida os defeitos visíveis, para que nós possamos colocar-nos diante de Deus, para que a sua palavra, ela nos restaure, a sua imagem. Então nós somos corrigidos dessa maneira de viver através da palavra, como Jesus Cristo nos ensina, que ela é o espelho da alma. É por isso que a palavra corrige, A gente se lembra, nós nos lembramos que quando Natã falou para Davi que ele estava errado, quando Davi fez aquele pecado horroroso de tomar a mulher de Urias, e ainda mandar o Urias para a frente de batalha, e ter aquela morte, quase um assassinato que Davi fez, e ele depois viveu no automático, como se Deus não existisse. É por isso que eu falei para vocês, vivendo Deus no automático, Davi estava no automático, ele fazia cânticos no automático, ele cantava no automático, ele dava discurso no automático sobre Deus, mas Deus já estava longe dele. Por isso Deus no automático. Mas quando Natã foi tirar Davi do automático, ele falou, tem uma pessoa que fez isso. De repente Davi no automático falou assim, quem que é esse homem que eu vou matar? Natã olhou para Davi e disse, você. Ele, E aí, no Salmo 51, verso 7, no seu arrependimento, Davi disse, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aí ele voltou a si. E a palavra começou como um espelho, começou a mostrar os seus defeitos. E Davi, então, foi consertado por Deus. Lembre-se que eu disse que não se consertou. Porque ninguém se conserta, ninguém se converte, ninguém se santifica. Nós somos consertados, nós somos convertidos, nós somos santificados. Nós não temos poder para fazer isto por nós mesmos. É só o Espírito Santo. John Wesley dizia sobre isso assim. Quando John Wesley lia a palavra e mostrava-lhe pela palavra, ele dizia, com quanta exatidão o espelho das Escrituras revela a nossa alma. Olha, John Wesley escrevendo, falando sobre isso. Com quanta exatidão o espelho das Escrituras revela os defeitos da nossa alma. Para a conversão. Isso é coisa que Deus pode fazer em nossas vidas. E a palavra de Deus cumpre a função de espelho corretivo. Então essa passagem aqui de carta do Tiago, ele identifica o nosso permanente problema diante da palavra de Deus. Ele repete que nós somos ouvintes que se esquecem com facilidade. Isto é mais visível hoje em nosso tempo, em que nós vivemos num tempo de saturação de coisa de crente. Por que eu digo saturação? Porque nós escutamos reuniões na igreja, depois da igreja escutamos pregações de pregador ABC, ouvimos vários cânticos, e então aquilo satura a gente de tal forma que se a gente praticasse pelo menos 1% do que aquilo que a gente escuta, certamente seríamos outras pessoas. Porque nós adquirimos uma coisa cultural grande e nós passamos a viver o evangélico no automático. São aquelas pessoas que rezam ou oram que depois já saem no fight. Eu assisti um determinado filme interessante de uma outra determinada fé, em que as pessoas davam muito a rezar mantras, e tinha duas irmãs lá brigando, elas estavam brigando feio. Daí, para parar de brigar, elas resolveram se conter e começaram a rezar uns mantras. Aí rezavam os mantras, mas o mantra não deu certo. Por fim, ela abriu o olho, pegou uma para a outra e foi para o fight. Aí eu digo, olha, isso aí é o crente religioso no automático. Às vezes a gente,
Às vezes a gente ora e lê Bíblia e faz tanta coisa, mas logo depois faz tudo ao contrário do que leu, do que ouviu ou do que dispôs no coração. Então, infelizmente a nossa tendência ela é sempre voltada para o esquecimento. É coisa interessante. Então, meu querido, a gente tem que tomar cuidado sempre. Sempre tomar o cuidado de que quando a gente ouve a palavra de Deus, ela tem que ser a essência da nossa vida nos menores detalhes. A palavra de Deus tem que ser obedecida por nós e vigiada por nós. Pense em quantas coisas práticas você poderia aplicar, por exemplo, isso que você está ouvindo. Quando Deus não está no automático, mas você, no dia a dia, precisa, pelo poder do Espírito Santo, andar como o Espírito Santo te orienta a andar como Jesus orienta você para andar na sua palavra. Se a gente for ler o sermão que está escrito na Bíblia, né? O título é esse, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, você vai ver quantas coisas Jesus falou da nossa conduta, que muitas vezes nós não fazemos, né? Tantas coisas simples, amar os inimigos, perdoar, ajudar, ser transformados pela sua palavra, sermos ouvintes e praticantes. Quantas coisas Jesus nos mandou fazer, e que no dia a dia diário, por exemplo, amanhã, segunda-feira, quando formos para a nossa jornada de trabalho e da vida, e que todos os momentos, ou a maioria dos momentos, exige que nós nos postemos como cristãos, discípulos de Cristo, nós não fazemos. Coisa simples, né? Xingar, buzinar no trânsito feio. Esse dia nós assistimos um filme em casa, de uma dessas crises, a mulher saiu de casa angustiada, de tudo deu errado, saiu atrasada e apressada, e filho para a escola, e um trânsito enorme. Aí lá no trânsito, uma pessoa esperando o vermelho, e ela atrás daquela pessoa, deu verde, a pessoa não saía, tipo esse aí, tipo do Zap Zap, né? Fica no Zap Zap. Não saía, daí ela pegou na buzina e pá, na buzina. Mal ela sabia que a pessoa da frente estava com um dia mais virado do que ela. Bom, eu não vou contar a história para vocês toda, mas a vida daquela pessoa naquele dia foi um desastre completo, porque a pessoa da frente começou a perseguir a pessoa de trás, e aí a vida daquela mulher virou do avesso. E às vezes, como crentes, nós temos as mesmas oportunidades, mas nós fazemos exatamente o que aquela mulher que não tinha vivência da palavra fez, e nós poluímos a vida, poluímos sonoramente a vida. Quantas vezes, no seu trabalho, você tem tantas oportunidades de ser a melhor pessoa, a obedecer a palavra de Deus, mas de repente, você se torna uma pessoa completamente ímpia, e às vezes, quando estamos no automático, no dia anterior, curtimos e fomos a um apelo de um sermão sobre santidade e quebrantamento. Isso é Deus no automático. Isso é o que o Tiago fala, que nós somos ouvintes e não praticantes. Quantas coisas podemos fazer? Hoje em dia aí tem os Facebook, WhatsApp, Instagram, aquela coisa toda. Quanta coisa você vê na televisão e imediatamente coloca uma reação que dá uma confusão. É difícil, não é difícil? Em casa, às vezes eu falo com a esposa, meu Deus, eu não posso me expressar. Aí ela fala assim, não pode, você é crente. Não fala pastora, né? Não pode, você é crente. Não pode. Tem coisa que você perdeu o direito de fazer. Por quê? Porque você como crente vai se escandalizar. Você como crente vai causar divisão. Você como crente vai causar ira. Isto é ser ouvinte e praticante da palavra. É uma das coisas, né? A gente pode ver. Mas sabe, irmãos e irmãs, Tiago também fala que há sucesso para quem pratica a palavra. Há sucesso. É o bendito serei do cântico que nós cantamos antes da mensagem. Vamos ver, verso 25. Diz assim, Tiago lá 1:25. Mas aquele que considera atentamente, lembra do considerar que eu falei no começo?
Quem lembra? Era considerar e... Olha, parabéns. Considerar e perseverar. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas é um operosa praticante, esse será bem-aventurado ou bem-sucedido naquilo que realizar. O apóstolo Tiago gosta de falar de coisas perfeitas. Eu acho que ele era meio perfeccionista, né? Porque no verso 4 ele fala aqui sobre perseverança perfeita, lá no verso 17 ele fala dos dons perfeitos, e aqui ele fala na lei perfeita. Ele fala assim, a lei perfeita. Ele é um desses que gosta de perfeito. Então ele fala que ser praticante e viver na lei perfeita nos torna bem-sucedidos naquilo que realizar. Certo? Depois o amigo deixa aquelas duas figuras que já vou usar, está chegando o tempo. No realizar, tudo que você fizer, por tua mão, tem sucesso. Quem quer ser assim, irmão? Também que você não precisa ser aquele que fica perseguindo o sucesso, que é vida escravidão. Sucesso você persegue, ele chega até você. As coisas boas da vida são assim. Você nunca persegue. Tudo que você persegue afincadamente, você tem grande possibilidade de não conseguir. Mas aquilo que você é e vive, elas vêm até você. Não é? Algumas coisinhas, algumas posições que eu assumo e que tenho aí na vida da igreja, são coisas que eu nunca persegui. Elas vieram até mim. Minha esposa é prova disso. Aliás, eu sou até um desambicionado, às vezes, que precisa de correção. Eu sou muito tranquilo, e às vezes não pode ser tão tranquilo assim, né? Mas as coisas vêm. O sucesso e a lei perfeita, ela vem até você, conforme a bênção de Deus repousa sobre você. E Tiago se lembra lá de Salmo 19, versículo 7, que ele fala assim, a lei do Senhor é perfeita. Por isso que eu acho que Tiago fala que a lei é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então aqui a palavra fala sobre algo que todos buscam sempre, né, que é a prosperidade, que é o sucesso que a gente tem, mas aqui ele mostra, né, o discípulo de Jesus mostra que isso vem quando a bênção de Deus está sobre tudo o que fazemos. Aqui em outras versões, nós lemos que essa pessoa será feliz no seu proceder. O Tiago que nós lemos, que fala lá, que bem-aventurado no que realizar. Outras versões falam, ele será feliz no seu proceder, será feliz no que fizer. Ou em outra versão, mais bem contemporânea, encontrará a felicidade naquilo que realiza. Sabe? Então é assim. Se você é ouvinte e praticante, meu querido, eu nunca sou daquela filosofia que você tem que obedecer, praticar, porque Deus está te olhando, vai te castigar. Isso não existe, pelo amor de Deus. Isso é cultura grega. Nós somos cristãos, vivemos o cristianismo na essência, Cristo Jesus está dentro de nós, e tudo que Ele é, o que Ele faz, flui da nossa vida, sem você precisar fazer esforço, porque você é bem-aventurado, sabe? A gente lembra de José no Egito. José, lá no Egito, ele era alguém bem-aventurado, e tudo que ele colocava as mãos, prosperava. José prosperava na sua casa, José prosperava na casa de Potifar, depois que foi tornado escravo. José prosperava na prisão, onde era um lugar menos provável de alguém ser próspero. José prosperava, sabe? E olha que prisão daquela época, não é a prisão de hoje não, que tem marmitinha 3 vezes por dia, não. Nem eu tenho isso durante o dia que eu vivo aqui na igreja. Não era essa prisão lá do José do Egito, não. Era a prisão mesmo, porca. Mas ele prosperava, José, porque Deus estava com ele. Ou no palácio do faraó, na condição de governador, prosperava. E o faraó tinha tanta admiração por José, que ele falou assim, se meu reino tem que prosperar, vou colocar na mão deste homem. Na mão dele.
Ainda bem que o faraó não era ensimesmado ou enciumado, né? Que o enciumado traz prejuízo para si. Acho que ele era meio incompetente, acho que o faraó era incompetente, mas era inteligente. Você pode ser incompetente, mas você tem que ser inteligente para buscar alguém que faça por você e a glória seja tua. Não é verdade? O faraó fez exatamente isso. Eu sou incompetente, eu sou meio mimadão, né? Afinal de contas eu cresci lá, né? Ramsés, aquela coisa lá toda, né? Nas águas quentes do Egito, aquela coisa lá toda, não precisava pensar em muita coisa, né? Não precisava ganhar do dia a dia para pagar as prestações, aquela coisa toda. Então, era bem aleluiadinho. José, não. José sabia pensar longe. Então ele falou assim, já que eu não sei fazer as coisas, eu vou botar na mão desse homem aí. Porque pelo jeito, tudo que ele põe a mão, a coisa vai para frente. Ele era inteligente. Se José tivesse cedido a tantas coisas que a palavra de Deus diz para não fazer, ele não teria sido essa pessoa. Por exemplo, se ele fosse ouvinte e não praticante, ele teria se deitado com a mulher de Faraó. Mas como ele era ouvinte e praticante, ele não se deitou com a mulher de Faraó. Porque a mulher de Faraó certamente não era uma baranga. Você concorda comigo? Faraó pode escolher. Não. Potifar? Potifar é quase Faraó, né? Então, José poderia ser só ouvinte e não praticante, mas ele foi ouvinte e praticante. O pecado não vai tomar conta de mim. Ele era como Moisés, foi depois. Moisés falou, eu prefiro ficar pouco tempo aqui, na privação, do que a eternidade perdida. Então diz a Bíblia que Moisés preferiu o sofrimento presente em troca da glória futura. Ele foi como? Então, essa bênção de Deus, ela é certa, mas ela também tem uma condicional. A condicional dela é esta que a gente vê. Tiago, ele explica bem isso. Em outras palavras, aquele que observa atentamente a lei perfeita. Quem concentra nessa lei e permanece firme e não vive esquecido, como alguém que se vira do espelho e logo se esquece, será bem-aventurado. Por isso que você põe a mão e você é bem-aventurado, feliz e realizado no que fizer. O escritor Elben César diz assim, olha, na verdade o sucesso ele é inevitável para quem está plantado junto a águas, e eu coloco que a água que é Cristo, a água da vida. Presta atenção, o sucesso na verdade ele é inevitável para quem está plantado junto à corrente das águas. Jesus falou, eu sou a água da vida. Amém, querido? Então, você e eu seremos certamente de sucesso, mas sucesso segundo a ótica divina, quando você for ouvinte e praticante, porque a palavra de Deus, ela só torna alguém muito frutífero. Tem aí agora aí, Romir, eu vou te mostrar uma coisa muito interessante que ontem estava pensando. A gente que não vai ministrar a palavra, sempre fica pensando tantas coisas, né? Como que eu poderia tornar isso claro para as pessoas? Aí ontem eu estava lá na casa do seu Írio, seu Írio, da Linda, e eu olhei para alguma coisa que falou assim, olha, a vida de alguém é exatamente assim. E na casa dele tem um pé de laranja, coloca aí, por favor, tem um pé de laranja, né, Xará? Olha lá, vocês estão vendo bem? É esse pezinho, né, Írio? Esse pé de laranja é lindo. Eu não sei se é lindo para todo mundo, às vezes a André está automático, vê todo dia aquilo, André. Mas como eu não estou no automático, vejo de vez em quando, olha aquilo lá, eu acho tão lindo, porque ele é tão carregado, e gente, é tão doce. É a laranja, meio assim, aspecto que não dá para vender no mercado, eu acho, né? Porque às vezes as pessoas não compram. Mas quando você descasca, ela é tão doce, que ela é assim. E o Iri me falou que ela dá o ano todo, ela dá de agora até agosto, né? Mais ou menos. E ela dá muita laranja, dá muita. E a gente foi andar de bicicleta, chegamos tudo cansado, esgualepado, aí pegamos uma faquinha lá e já mandamos 3, né, Fábio? Xará? Já mandamos 3 de uma vez. Aquela doçura como mel. Aí quando eu estava chupando aquela laranja descascada, uma foi no dente, a outra foi no canivete que o Iri trouxe, eu fiquei olhando para esse pé de laranja, falei, meu Deus, a vida de alguém que ouve a palavra e pratica, ela é assim. Certo? É assim. Você dá fruto na sua vida.
Você vive dando fruto. As pessoas olham para você e para mim e falam assim: mas que coisa interessante, que diferente, que ser bem-sucedido, que coisa linda, que pessoa é essa? E a gente vive, e você não precisa falar para essa laranjeira para ela dar fruto, ela dá sozinha, porque ela tem a natureza dentro dela, e ela é bem tratada, ela tem uma natureza boa dentro dela, que faz com que ela seja frutífera. Assim é o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, que dentro de nós tem a vida de Cristo, que nos torna frutíferos ao longo da nossa vida. E eu vou dizer uma coisa a vocês, na igreja, às vezes as pessoas brincam assim: nossa, naquela igreja tem gente falsa, gente isso, gente aquilo outro, aquela coisa, e fica arrumando essas coisas que são inúteis, é coisa inútil. Se você falar de viver, onde se reúne 2 ou 3, pronto, já está feito o estrago. Mas ela é verdade que a gente conhece muita gente estrupiada na igreja, mas é verdade também que as pessoas mais lindas e mais admiráveis que eu conheço estão na igreja. Entendeu? Agora eu falei, você entendeu? Porque na verdade eles tinham que entender mesmo. Porque eu conheço tantas pessoas, homens que eu admiro. Então, as igrejas que eu passei, sempre todas elas têm homens que eu admiro. Homens de palavra, homens bem-sucedidos, homens ricos financeiramente, mas ricos de espírito. Que eu falo, esse dá muito fruto. Mulheres bem-sucedidas, mulheres que são o caráter de Cristo, que são admiráveis, estão na igreja. E é ali na igreja, porque a gente vê o caráter de Cristo nelas, nas pessoas. E aí você admira. Como é que você admira? Você admira porque você sabe que Cristo habita ali, e a palavra não é só ouvida, ela é vivida. Ela é vivida. E as pessoas dão fruto, né? Igreja, a primeira que eu passei tem assim, a segunda que eu passei assim, a terceira assim, a quarta assim, aqui assim. Eu fico admirando essas pessoas, eu digo, meu Deus. E a gente tem alguns amigos que nós fizemos na última igreja, que eu e a esposa fala assim, meu Deus, que casais são esses? A palavra é vivida, e a vida dessas pessoas são como essa laranjeira. Você olha, ela está frutífera, por causa da palavra, porque ele não é só ouvinte, ele é praticante. E quando você ouve a palavra limpa, a palavra instrui, a palavra ela produz em nossas vidas coisas admiráveis. Minhas filhas têm alguns amigos que falam assim, nossa, que admiração que são seus pais, isso, aquilo outro. De vez em quando a gente ouve elas dizer, mas não é que a gente se esforça, quer mostrar uma panca, botar banca. Não, a gente só vive. E às vezes é tão normal, que é normal. Certo, queridos? Sua vida é como uma laranjeira frutífera. Se não for, é só o Espírito Santo que ela será. Amém? Amém, irmão? Será sim. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, quando é lançada, ela não volta para si vazia, mas ela produz aquilo na qual ela foi destinada a produzir. Então agora vamos só 2 explicações tão rapidinhas do perseverar. E qual foi a primeira? Considerar e perseverar. Então, primeiramente, o considerar é que nós devemos olhar atentamente para essa lei perfeita que Deus nos deixou como herança, porque essa atitude indica uma concentração dos sentidos que não pode ser alcançada com uma leitura superficial da Bíblia, uma leitura automática de qualquer jeito. Essa consideração, ela é fruto da convicção de que os tesouros mais preciosos que a palavra de Deus tem, elas estão ao alcance daqueles que estão realmente dispostos a buscar, experimentar a revelação do Espírito Santo, é cutucar a palavra, é cavar a palavra. E quando você cava, quando você cutuca, quando você considera, aquilo se torna para você um tesouro, e todo mundo cuida de um tesouro, é ou não é verdade? Se você tem algo na sua casa caro, algo na sua casa que te vale muito, ou é caro de preço, ou é caro de estima, você considera e você guarda e você guarda atentamente, né? Tem umas coisas em casa que eu guardo assim, aquilo é um xodó. Por exemplo, Renato, quando a gente foi lá em Istambul, no mercado árabe,
Senti uma inveja aqui agora. Mas já passou, acho que. Quando a gente foi em Istambul, eu procurei uma lâmpada. Sabe a lâmpada de desenho, lâmpada que você viu nos desenhos, que você esfrega e você sai um gênio? Mas eu procurei uma lâmpada no formato de lâmpada, porque eu queria ter uma daquela. Eu falei, quando eu for lá, eu vou querer uma lâmpada. E eu comprei uma lâmpada, bonita assim, é uma lâmpada. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei para as minhas filhas assim, esta lâmpada, quando eu morrer, estará no meu testamento, porque eu vou deixar para quem eu quiser. De tão estima, né, que a gente tem. Aquilo lá é uma coisa preciosa. Fora outras coisas, né? Por exemplo, a foto da minha esposa é preciosa, estou cuidando. Tem coisas caras. E quando você atenta, considera a palavra de Deus, ela se torna preciosa para você. E você vai guardar, lustrar, viver, agasalhar no coração, e aquilo é um tesouro para você. Logo você terá o fruto daquela palavra, que é a revelação do Espírito Santo na sua vida. Mas se você está com Deus no automático, aquela palavra, você lê a Bíblia como você lê uma revista velha. Revista velha de consultório médico. Né, Caio? Suas revistas lá estão atualizadas? Se não estão, chega lá e fala assim para a sua secretária, vamos reatualizar essas revistas aqui, que o pastor hoje falou, só tem revista velha aqui. Mas não é lá não, tá? Fica tranquilo. Não é lá não, lá não tô, nem lembrei que fosse lá. Mas quando você está com Deus automático, a Bíblia para você, a palavra para você, isso que você está ouvindo não é nada. Mas quando você não está com Deus no automático da vida, Ele é a essência da sua vida, tudo que você capta é precioso. E ela vai te fazer dar muito fruto. E a segunda coisa ali, de considerar, é perseverar na palavra. Porque se você considera, você persevera. Porque a consideração é você saber. É você ter no conceito, é você ter como instrução. A perseverança é você colocar aquela consideração em prática na segunda-feira de trabalho, de estudo, de lidar com pessoas difíceis. Isso é perseverar. É perseverar na aplicação. Então, aqui Tiago fala então da perseverança na palavra, por quê? Porque sendo um operoso praticante, e aqui ele se refere assim aos resultados deste estudo da Bíblia, da consideração, porque Deus não entrega a sua palavra para informar somente, nem para entreter crentes, porque hoje a maioria boa parte de cultos evangélicos são entretenimentos. A pessoa sai lá feliz, porque teve uma sensação. Mas não pode ser entretenimento, porque Deus não dá a sua palavra para entreter ninguém. Aliás, a maioria da entrega da palavra de Deus não é para entreter, é para corrigir. Correção dói. Às vezes você tem uma unha encravada, porque a podóloga lá fez alguma coisa que não bateu certo. E aquilo fica doendo a unha encravada. E quando você marca de novo, ela vai lá, o que ela tem que fazer? Corrigir. E corrigir, unha encravada, dói. A palavra de Deus é mais ou menos. Não é só dor também. Ela também é esperança, alegria, fé, profecia. Mas ela vem para corrigir. Quando você sai de uma pregação, sai da igreja, tipo assim, Deus falou comigo, aquela coisa toda, então foi bom. Aí sai lá tranquilo, a buzina no estacionamento, buzina ali fora, pronto, não valeu nada. Que beleza, que louvor, já cantei, que beleza, foi embora, esquece. Porque talvez ela não deu uma cavucada. Então é perseverar, porque Deus não informa e não só entrete, mas Ele orienta e nos pede a ter ações concretas que Tiago fala que é perseverar. Né, Fábio? Perseverar como um bom crente na empresa, com os funcionários difíceis. Perseverar. Eu perseverar amanhã lá com o meu patrão muito chato. Mas eu não vou deixar o testemunho baixar. Vou dar o testemunho de um bom crente. É perseverar. Então o resultado será nos acionar a fazer alguma coisa.
Porque somente aqueles que obedecem a esse impulso divino que Ele nos dá é que alcançam a plenitude da bênção, pois a obediência libera o respaldo e a bênção de Deus na nossa vida. Amém, querido? Então você considera e persevera. É isso que a Bíblia diz aqui em Tiago, quando ele fala para nós, acerca de não só sermos ouvintes, de sermos praticantes. Então eu quero para a gente orar, só concluir com você que a perseverança ela é muito necessária, porque nem a carne, nem o mundo nos acompanharão no desejo de andar na luz de Cristo. Toda vez que você quiser obedecer a palavra de Deus, você irá contra a sua carne, o seu desejo, a sua vontade e contra o mundo. O mundo não perdoa os crentes, ele cai em cima mesmo. Então você tem que perseverar. Porque quando você tiver perseverança, você vai enfrentar com a força que Deus te dá, a carne e o mundo. Então a vitória é daqueles que permanecem nesse propósito. O Charles Spurgeon dizia assim: o nosso Senhor não nos terá no seu reino, o nosso Senhor não terá o seu reino composto de hipócritas teóricos. Ele pede obediência e prática à sua palavra. Presta atenção, Spurgeon dizia: o nosso Senhor não terá no seu reino composto de hipócritas teóricos, mas pede obediência e prática àqueles que amam e obedecem a sua palavra, dizia o Spurgeon. Então ser praticante da palavra e não somente ouvintes é a única resposta adequada à palavra de Deus, permitindo que ela se enraize em nossa vida e nos faça frutíferos. Essa é a evidência que a gente sabe que uma pessoa verdadeiramente é crente. E só se essa pessoa pratica a palavra. Então, se você hoje se lembrar considerar, perseverar e ficar na mente a laranjeira do seu írio, você vai ter muito futuro. Porque você não vai ser só ouvinte, vai ser praticante. Porque tudo que você colocar na sua mão prosperará. Amém? Tem o cântico que fala assim: tudo que eu colocar na mão, abençoado será. Não podemos fazer, esse é o cântico que não podemos praticar hoje aqui de jeito nenhum. Mas nós vamos cantar o cântico, pode vir, queridos, nós vamos cantar o cântico, bendito serei, e você vai profetizar na sua vida, amém, irmão? Você vai cantar junto com o ministério, mas quando você estiver cantando, olha, põe a mão no seu coração e profetiza para você mesmo, diante de Deus, amém? E você não vai ser só ouvinte, vai ser praticante. Mas eu quero orar com você que está aqui e quero orar com vocês que estão em casa. Então nesta hora, você que está aqui, por favor, fiquem em pé, vamos orar juntos, quero orar junto com você. E você que está em casa, meu querido e amadíssimo irmão e irmã, fique em pé também aí. Pede licença aí para o seu filho, sua filha, para sua esposa aí. A sua esposa também pede licença para você, para o seu marido, para a esposa. E agora fala assim: agora nós vamos orar e profetizar que bendito sou. E você será bendito, frutífero. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei
eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Tudo que eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz.